Boa noite a todas e todos. Evidentemente que esse debate é o prioritário, né? Eu sou professor dessa universidade e não poderia faltar nessa noite. E, enfim, vocês já sabem, né, que eu estou nessa luta também pelo Fora Temer. Então eu queria, como eu sou o segundo a falar, segundamente, fora Marconi! Fora Marconi! Gente, nós temos a obrigação de denunciar esse governo estadual, esse escândalo da Saneago que a grande imprensa não denuncia, não fala nada. Pedimos, por favor, a plateia. Esse governo tem comprometimento direto, porque quem foi preso é presidente desse partido, do governador, foi cargo de confiança indicado por ele. E ninguém fala nada. Então nós vamos denunciar esse governo, também golpista, do Marconi. Gente, por que eu quero ser prefeito de Goiânia? Eu, como professor aqui da UFG, por que eu decidi disputar as eleições? Motivado pelo movimento Se a Cidade Fosse Nossa, nós fizemos um diagnóstico da cidade, isso com a ajuda dos pesquisadores, dos núcleos de pesquisas aqui da UFG, e conversando com as pessoas, principalmente dos bairros mais pobres, qual é o grande diagnóstico que nós temos em Goiânia? Goiânia foi sequestrada por grupos econômicos e políticos que tomaram de assalto a prefeitura, que prestam serviço de má qualidade, e isso tudo vai gerar uma cidade desigual e antidemocrática. E nós queremos uma cidade mais democrática e menos desigual. Goiânia é uma das cidades mais desiguais da América Latina, segundo dados da ONU Habitat. Então, o nosso compromisso nessas eleições é fazer a denúncia desses partidos golpistas. O pessoal, o meu partido, não fez aliança em nenhuma cidade com o PMDB. Nós não temos aliança com nenhum grupo da direita, e eu sou o único cidadão comum sem mandato disputando essas eleições, porque nós queremos ganhar para valer. E é isso que tem que ser feito, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, e parabéns ao DCE pela coragem de convidar os candidatos para debater olho no olho com os estudantes. Nós temos a perspectiva de popularizar a cultura na cidade. Nosso ponto de vista hoje, nós temos que levar a cultura para as periferias. Para isso, vamos ter que aumentar, enfim, os recursos da cultura, vamos ter que democratizar os editais, vamos ter que sentar com os agentes de cultura da cidade e pensar um plano conjunto de popularização e democratização da cultura. Isso significa também desburocratizar os editais, democratizar os editais e construir junto com eles, com esse setor da cultura, uma política de cultura popular. Né? Então, desburocratizando as leis, que nós vamos fazer isso, democratizando os editais, né? Fomentar a produção, enfim, artística nas regiões periféricas. E, gente, tudo aquilo que tem que ser feito, de novo, nós vamos priorizar nas regiões mais distantes da cidade. Porque quando a gente faz, enfim, as nossas andanças por aí, a gente percebe, né, o descaso hoje nas periferias, a falta de equipamentos de cultura, esporte, lazer nas periferias. Por exemplo, muitas praças abandonadas, não só na periferia, porque eu tenho andado, por exemplo, por regiões centrais, como no setor sul, e a gente vê equipamentos ali totalmente abandonados. Então, a ideia também é recuperar esses equipamentos, estabelecer uma parceria com os setores da sociedade civil, como, por exemplo, as associações de bairro, para a gente ter uma agenda semanal de atividades culturais públicas. Porque, gente, atividade cultural pública significa ocupação com qualidade dos espaços públicos. E nós, do movimento Se a Cidade Fosse Nossa, da Frente de Esquerda, um dos principais objetivos é isso, é recuperar os espaços públicos, né, tornar os espaços públicos ocupáveis, para que a população, de fato, né, desfrute desses espaços, mas isso precisa de política efetiva e de dinheiro. Então, nosso compromisso é de garantir, por exemplo, que na praça universitária se tenha, de fato, políticas culturais, né? Porque, enfim, hoje a juventude tem ocupado muito aquele setor, mas é fundamental que a gente recupere os espaços de ocupação das juventudes, nos espaços públicos, de atividades culturais para as juventudes. Nós vamos fazer parceria também com os festivais, né, o Vaca Amarela, por exemplo, né, o Bananada, que são festivais que estimulam música de qualidade, que resgatam a cultura, enfim, por exemplo, do rock na cidade, né? Enfim, o rock underground em Goiânia é muito conhecido também, não só em Goiânia. Então, todos esses compromissos que nós estamos assumindo hoje com as juventudes. Muito obrigado. O papel da prefeitura, gente, isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito esclarecido, né? É da prevenção.
Quem está propondo militarização da Guarda Civil Metropolitana está enganando as pessoas, que é inconstitucional. Então nós vamos trabalhar na prevenção, esse é o papel da prefeitura. E também, enfim, faz parte da minha própria história de vida, da história de vida do meu vice, o João Pucinelli, que está aqui comigo, e do movimento Se a Cidade Fosse Nossa. Né? Nós avaliamos, inclusive respaldados por pesquisas feitas inclusive aqui no UFG, que a política de repressão não tem resolvido o problema da violência e da segurança nas grandes cidades. Então nós temos que pensar outras alternativas. Nós temos que reequipar de fato a Guarda Municipal, mas também reeducar a Guarda Municipal. Não dá mais para ficar vendo os guardas dando baculejo na molecada na periferia, entendeu? Esse não é papel da Guarda Municipal. Então nós temos que reeducar a Guarda Municipal, né, nessa perspectiva da prevenção patrimonialista, mas também pensando nas pessoas. Nós vamos criar comissões locais, regionais, né, comissões populares de segurança, porque é importante que a população também participe desse tema, dialogue, enfim, com os servidores públicos, os guardas municipais que são trabalhadores, né, os guardas civis metropolitanos que são trabalhadores, para ajudar, inclusive, para colaborar na perspectiva da prevenção, não só patrimonial, mas também na prevenção das pessoas. Esse é o nosso compromisso, ou seja, nós vamos tentar construir aqui políticas de proteção aos vulneráveis. Não é? Então a nossa política de drogas não é política de polícia, e sim política de saúde. Não é? Isso é importante de ser considerado. Não é? É fundamental que a gente, enfim, proteja os grupos vulneráveis da cidade, principalmente a comunidade LGBT, que precisa ser protegida, e para isso nós vamos também reeducar a Guarda Municipal nessa perspectiva, de respeitar a comunidade LGBT dessa cidade. Aliás, eu sou o único candidato que declaradamente sou favorável à descriminalização da maconha nesse país. Nós temos que ter esse compromisso, certo? E um compromisso que eu assumi, um compromisso que eu tenho assumido, né, com as mães da periferia dessa cidade, que é de parar de encarcerar os nossos jovens. Nós temos que criar, sim, condições de vida dignas para a nossa juventude. Tem juiz na cidade dizendo que tem que criar mais cárcere para a nossa juventude, e nós somos contra o encarceramento, somos contra a militarização da Guarda Civil. Nós temos que investir em prevenção, em qualidade de vida. A gente vai resolver o problema da violência quando a gente diminuir os índices de desigualdade social nessa cidade, porque as propostas que estão aí são propostas que criminalizam a pobreza. E nós não podemos aceitar candidato, isso. Por favor. Bem, gente, não sei se vocês sabem, mas eu sou o único candidato que estou defendendo no meu programa de governo o passe livre, o tarifa zero. Né? Como que nós vamos fazer isso? Vamos romper os contratos com as empresas de ônibus. Não tem conversa, gente, não tem conversa. Tá? Por que não tem conversa? Vou explicar para vocês, né, e nós pensamos isso de forma muito atenciosa, porque a gente quer, de fato, resolver o problema da mobilidade na cidade. Então, nós temos um compromisso em resolver, de fato, esse processo se a gente ganhar as eleições. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar o mandato, caso sejamos eleitos, com uma auditoria profunda em todos os contratos das empresas. Por que nós vamos fazer isso? Gente, essas empresas estão aí há mais de 40, 50 anos, há décadas, e não dão conta de fazer um transporte de qualidade. Do nosso ponto de vista, não tem compromisso com aquilo que nós estamos chamando de mobilidade humana. E não adianta essa história de que, olha, eu sou mão dura, eu vou fiscalizar se eu for eleito prefeito. Não tem jeito. As prefeituras não têm conseguindo dar conta de exigir que o serviço seja prestado de qualidade. Então nós vamos romper, né, os contratos, fazer essas auditorias e romper paulatinamente esses contratos. Essa é a primeira ação. Segunda ação, primeiro semestre do nosso governo, nós vamos iniciar uma linha pública administrada pela Prefeitura Municipal de Goiânia para mostrar para as pessoas, dar um exemplo do que é um transporte de qualidade, limpo, seguro, onde as mulheres não sofram assédio sexual, onde não haja roubo, né? Para dar exemplo, porque tem bairros da cidade que não são atendidos, né, por nenhuma linha de ônibus, por exemplo, o Vale dos Sonhos 2, né? Então, fazer essa linha para dar esse exemplo. No segundo semestre, faremos o plebiscito da mobilidade urbana, para discutir com a população goianiense os caminhos para essa nova etapa que vai, no processo, ser construído na lógica do passe livre e o tarifa zero. Começaremos com os desempregados que estão procurando emprego, os estudantes, e aí nós temos que fazer o planejamento. Não sei se em 4 anos dá para universalizar, eu não posso fazer promessas que eu não vou dar conta, mas o compromisso é romper os contratos e estabelecer o passe livre.
Gente, nós temos que, primeiro, saber efetivamente se essa fundação do HC é de fato ligada ao UFG ou se ela é de domínio privado. Eu tenho dúvidas. Então nós vamos fazer uma auditoria para saber se é de fato, né, um convênio que há hoje com as maternidades, se é de fato da UFG com a prefeitura ou se é de uma organização privada, ou seja, de uma organização social com a prefeitura. No meu governo não haverá OS. Nós somos contra OS. Né? Eu tenho seguido, por exemplo, os dados da pesquisa feita pelo Sindisaúde, que tem denunciado o aumento dos gastos com saúde no governo do Estado. O Marconi, por exemplo, ele argumentou, quando ele começou as OS no Estado, e o Paulo Garcia seguiu a linha dele, com OS na saúde, dizendo que haveria uma diminuição dos custos na área de saúde. Mas, porém, o que houve foi um aumento nos custos, sem aumento da qualidade do atendimento. Vou dar exemplo, HGG, né, o contrato era de 66 milhões, passou para 126 milhões, aumentou quase 100%. No Hugo, aumentou 73%. No materno e infantil, 70%. Né? E para onde vai uma parte desse dinheiro? Para pagar salários milionários, né, dos dirigentes, enfim, das OS, que ganham 58 mil reais de salário, 40 mil reais de salário, muito acima da média do que ganha um médico, por exemplo, bem qualificado, ou do que ganha, por exemplo, um professor aqui na UFG. Então, nós somos contra todos esses contratos, não efetivaremos contratos na saúde pública em Goiânia. Aliás, o nosso compromisso é 100% da verba pública da saúde no SUS. O problema dos CAIS, os CAIS estão um caos hoje, porque há subfinanciamento do SUS. Nós vamos ter que efetivar, de fato, que a gente, né, que enfim, hoje a prefeitura tem drenado dinheiro, né, para os serviços privados. Por quê? Porque compra excessivamente serviços de saúde do setor privado. Então, nosso compromisso é 100% no SUS, e assim nós vamos universalizar o programa Saúde da Família. Agora, o nosso projeto de educação é um projeto de democratização da educação e também de que seja uma educação acessível para todas e todos. Né? Então, nós temos o compromisso também, no nosso programa isso está escrito, você sabe que tem um concurso na educação de pessoas que precisam ser chamadas. A gente tem que ver se nesse concurso temos pessoas dessa área que podem nos atender, se não faremos um novo concurso, um concurso específico para essa temática, porque de fato a questão da inclusão, inclusive na educação, enfim, mas em geral em todos, é fundamental, na perspectiva inclusive, viu, Leonardo, de preparar os nossos profissionais das mais variadas áreas hoje na prefeitura para colaborar com essa acessibilidade com relação a todos os segmentos sociais. E a gente tem condições de fazer isso, viu, Leonardo? Porque nós, por exemplo, o meu partido está coligado só com a frente de esquerda. Então nós não vamos precisar de todos esses cargos de confiança que se tem hoje, então nós vamos economizar os cargos de confiança para fazer concurso. Então tá bom, quero agradecer então vocês, né, por mais um minutinho, a oportunidade que eu tenho de mais um minutinho de conversar com vocês, de pedir não o voto de vocês somente, mas o apoio de fato, porque nossa campanha é uma corrente que está crescendo, nós estamos enfrentando, né, os poderosos, pessoas com muito dinheiro. Eu queria pedir para cada um de vocês que hoje, a hora que chegar em casa, ou se tiver acesso à internet agora, a entrar no TRE para ver quanto tem na conta de cada candidato e candidata. Tá bom? Na minha conta tem menos de R$1.000. A principal contribuição que eu peço para as pessoas não é de dinheiro, não, é de tempo. Porque até a nossa lógica de fazer campanha é diferente. Nós queremos ganhar as eleições para valer, gente. O que nós temos que fazer na cidade significa enfrentar os interesses de grupos poderosos, de setores econômicos e políticos poderosos. Por isso que eu tenho pedido para os estudantes, para os professores, para os técnicos administrativos, para lutar e votar. Porque uma coisa não anula a outra, né? Então é importante que a gente lute, é importante que a gente apoie, por exemplo, a ocupação dos estudantes secundaristas contra as OS. É importante que a gente continue lutando junto com os docentes no Escola Sem Mordaça, porque esse projeto de lei do Escola Sem Partido é, enfim, né, uma afronta à educação de qualidade. Então nós vamos lutar, continuar lutando. Essa minha candidatura é uma candidatura
dos movimentos sociais, das frentes de luta. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou da esquerda socialista, que eu sou um candidato socialista e que a minha campanha é uma campanha, como eu já disse, também para colaborar, para derrubar o governo Temer, e nós vamos enfrentar os interesses do Marconi aqui no Estado, nós vamos desvendar, né, essa crise na Saneago, porque esse tem que ser o papel da esquerda, de fazer a denúncia. Mas nós também estamos com um projeto que é considerado pelos especialistas o melhor programa de governo para Goiânia, que é o programa de governo do Se a Cidade Fosse Nossa. Eu peço para vocês acessarem o programa. Quem gostar, por favor, divulgue, vote 50. E eu queria pedir sinceramente o voto do professor Pantaleão, 50 mil. Pessoal,